Fala turma, tudo bem com vocês? Renan aqui. Hoje eu tô aqui com meu filho. Se apresenta, filho. Luiz Felipe. Quantos anos você tem? 10. 10 anos. O Luiz Felipe, ele tá começando a se interessar por bolsa, mercado futuro, né? Pela profissão de trader, que é o que eu faço. E aí nesse vídeo, ele tava me perguntando aqui, eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Ao invés de eu só te ensinar aqui, eu vou gravar e depois a gente manda esse vídeo aí para a turma, talvez pode se interessar também. Então ele estava me perguntando como que funciona os contratos de milho e de boi na bolsa, o que é, o que são aqueles códigos, como que é o vencimento, qual que é o tamanho do contrato, né? Isso é a dúvida, às vezes parece que é básico, mas pode ser dúvida de muitas pessoas que estão querendo entrar, né? Seja para fazer trade, seja para fazer trava, né? Pecuarista, produtor também. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos bater um papo aqui com o Luiz Felipe. Então vamos lá, turma. Começando aqui, eu estou na tela aqui o contrato de milho, né? CCMF 24, contrato de janeiro, mas vamos vir aqui para outra tela para a gente olhar as especificações dos contratos, né? Então assim, filho, os contratos futuros, por exemplo, de milho, de boi, eles são derivativos. E eles foram ele deriva de algum produto, ele vem de algum produto, entendeu? Então, o contrato futuro de milho, ele é um derivativo do milho, correto? Sim. O contrato futuro de boi, ele é um derivativo do boi lá no mercado físico, tá? Então, ele deriva deles, beleza? Então, é um derivativo. Eu não vou contar toda a história, depois quem quiser pesquise no YouTube, né, por que foram criados os contratos futuros, né, toda a história lá da Bolsa de Arroz no Japão, enfim, depois Chicago, né. Mas os preços no mercado físico, por exemplo, quando o vovô plantava milho, plantava soja, ele não sabia, quando ele começava a plantar, ele não sabia como é que ia estar o preço da soja, o preço do milho lá na colheita, né. Sim. Mas o que ele sabia? Ele sabia qual era o custo dele, quanto que ele estava gastando para plantar, né? Que ele queria gastar durante a safra. E aí, às vezes chegava lá na colheita e o preço pode ser que tenha subido, mas pode ser que tenha caído também bastante. E se o preço caiu e veio, por exemplo, no preço do custo que o vovô teve, ou no preço até abaixo do custo, o vovô ia ter prejuízo, né? Então ele ficava à mercê do mercado, do que aconteceria, né? Cada ano tem suas particularidades, às vezes chove, às vezes não chove, né? Às vezes tem mais oferta, às vezes tem menos oferta, demanda também. Então, foi criado os contratos futuros para ser feito um gerenciamento de risco para os produtores, pecuaristas, né? Em cima das oscilações de preço, tá? Então, o que acontece? Se o vovô, por exemplo, o vovô plantava em novembro, dezembro, colhia em maio, tá? Então, ele, sabendo o custo dele quando ele plantava, ele poderia ir no mercado futuro, pegar, por exemplo, um contrato futuro de milho em maio, né? Eu falo maio porque a nossa fazenda é lá na Bahia, mas lá a gente plantava um pouco mais tarde, tá? Poderia pegar na bolsa, através do mercado futuro, sabe que você tem um preço lá, esse preço tá legal para você, você tem uma margem de lucro aceitável, né, que seja boa, você vai no mercado futuro e você trava a sua produção, tá? Aí eu não vou entrar agora no papo de travar, de fazer hedge, porque é um pouco mais complexo, ainda mais para uma criança de 10 anos, tá? Mas a intuito do vídeo aqui é só a gente passar um pouco sobre as especificações do contrato, tá? Então vamos lá. Começando com milho, depois a gente vai passar para o boi. Contrato futuro de milho, o código é CCM. Por que CCM? Tá vendo aqui, ó, CCM, tá? Por quê? Porque ele é um milho Campinas. A base desse contrato futuro de milho na bolsa é Campinas, em São Paulo, tá? Então por isso que é CCM de milho Campinas, beleza? Só um pouquinho. O vencimento de cada contrato é sempre no dia 15 de cada mês. Então, por exemplo, o contrato
que a gente está agora na tela, CCMF 24, ele vence sempre no dia 15 do mês F. Tá? Sabe o que é o mês F? Não. Não? E o H? O H, você sabe qual é o mês H? Não, se não sei o F, eu não vou saber o H. Pois é, boa sacada. Aqui, ó. O contrato de milho, ele é negociado a cada 2 meses, tá? Então, a cada 2 meses tem um contrato de milho. Uhum. Aí, na bolsa, e aí eu nunca tive curiosidade, nunca fui atrás para saber por quê, mas eu acho que isso vem lá da Bolsa de Chicago. O código começa com F, sendo janeiro. Então, F é janeiro. Não deveria ser já? Pois é, mas não é, eu não sei qual foi o padrão, talvez por ordem alfabética, mas enfim. F é janeiro, H é março, o K é o maio, N é julho, U setembro e o X é o novembro. Tá? Então, a gente está na tela agora, que é o contrato mais líquido, é o CCMF 24. F é janeiro e 24 é o ano. Como nós estamos em novembro de 2023, o contrato mais líquido agora é um contrato que vai vencer daqui a 2 meses, no dia 15 de janeiro. Sim. O código dele é o F e vai ser o ano 2024. Ah, né? Entendi. Se eu quiser pegar, por exemplo, deixa eu ver, não sei se já vai ter o CCMF 25. Mas se for pegar antes do dia 15 de outubro, ali o 24 era 23. Sim, se eu pegasse, por exemplo, o contrato, outubro venceu agora recente, né? Sim, sim. Só que outubro, o milho não tem contrato outubro. Uhum. Porque ele é de 2 em 2 meses, lembra? Vamos botar aqui, ó. Então, ó, não tem outubro, tem setembro e tem novembro. Então, setembro, vamos ver se ainda aparece aqui na tela para mim. CCMU 23. Tá vendo que ele está expirado? Uhum. É porque ele já venceu. Sim. Né? Mas eu consigo abrir ele na tela aqui, ó. Contrato vencido, tá? Eu vou abrir o calendário aqui, ó. Terminou ali. Ó, vamos abrir o calendário, vamos voltar lá em setembro, ó. Então ele venceu aqui, ó, no dia 15 de setembro. Uhum. O contrato que é agora o contrato que está mais próximo do vencimento é o CCMX 23, que é o contrato de novembro. Hoje é dia 8 de novembro. Ele vai vencer no dia 15. Como novembro é feriado dia 15, sim, então ele vai vencer no dia 16. Entendeu? Então esse contrato aqui vence no dia 16. O CCMF 24, que agora é o contrato mais líquido, ele vai vencer lá em janeiro de 2024, no dia 15. E se 15, no dia 15, começar em sábado? Se cair no sábado ou no domingo, ele pula sempre para segunda-feira. Sempre para segunda-feira. Tá? Então, acho que eu tenho um exemplo aqui do contrato julho. Aqui, ó, contrato julho de 2023, que foi o CCMN N 23, julho. que foi em julho de 2023, de janeiro. ele venceu no dia 15 e caiu no sábado. Uhum. Então o vencimento dele foi na segunda-feira, dia 17. Entendeu? Uhum. Então, entendeu a parte dos meses, né? Tá. Se você olhar o milho aqui, ó, tá vendo que está destacado, tá mais escuro em negrito, sim, o contrato maio e o contrato setembro, né? Uhum. Por quê? Porque normalmente, né, em anos normais, o contrato maio e o setembro são os mais líquidos. Como assim líquidos? Líquido é de liquidez. São os contratos mais negociados. Tá? Então são os contratos mais negociados. Por quê? Maio, né, normalmente pega ali a safra verão, tá? O fim da safra verão, CCMH, CCMK, mas o maio é mais líquido. E a safrinha, que hoje ela é safrinha pelo nome, né? Mas hoje ela é a principal safra de milho no Brasil, é setembro, tá? Apesar de que a colheita é ali começa em junho a agosto, mas é o contrato de setembro que é a referência da safrinha. Tanto é, se a gente for vir aqui, a gente vai ver que a gente já tem, ó, o contrato de setembro de 2024, sim, e já tem o de 2025 também, tá? Para quem quiser operar. Só que a gente vê que ainda não tem negócios, né? Porque está muito longe. O CCM, o 24,
setembro de 2024, ó, ele já tem negócio. Olha, vai descer bastante. Desceu bastante, na verdade. Né? Esse contrato começou lá em março, né? O milho ajustou tá. esse ano. Sim. E ele veio aqui, hoje ele está trabalhando aqui em R$ 65,80. Uhum. Tá? Então vamos voltar lá. Esse é o de hoje? Vamos voltar para o C5. Não, esse ali é o de setembro de 2024. Hoje é novembro. Vamos continuar aqui. Pai, não é 24, você tá no 23. Sim, porque eu quero te mostrar aqui do vencimento. Tá. A liquidação, pela média, qual que é o preço que vai encerrar esse contrato? Ele é a média dos últimos 3 dias úteis do CPEA. Você sabe o que é o CPEA? Não. O CPEA é um indicador do mercado físico. É um indicador lá em Campinas, em São Paulo, na Exalc, que ele pega todos os negócios que foram feitos no mercado físico. Sim. Por exemplo, se o vovô negociou lá, o vovô vendeu 1.000 sacos de milho. 1.000? Vamos dar um exemplo. Tá. Aí esse preço que o vovô vendeu e junta todos os outros negócios que teve no dia, no mercado físico, ele vai juntar e vai criar um indicador, que é o indicador CPEA. Tá? Então... Só não entendi a origem do nome. Eu também não sei o que significa CPEA, nunca fui atrás, mas não importa. O importante é você saber que a liquidação do contrato de milho é pelos últimos 3 dias úteis do CPEA. Tá? Então, se a gente pegar aqui o CCMU 23, que venceu, né, contrato de setembro, ele venceu aqui, ó, dia 15, dia 14 e dia 13. Então, vai pegar o CPEA desses 3 dias, tá? E vai fazer uma média. Como assim? Uma média simples. Então, vamos dizer aqui que o CPEA deu no dia 13 deu 54. Sim. No dia 14 deu 53,60. E no dia 15 deu 53,20. Aí vai fazer uma média simples dos 3 dias, 53,60. Né? Então a liquidação 53,63. Tá? Só um exemplo aqui para você ver, beleza? Voltando lá na tela, deixa eu só ver aqui, a gente está com 12 minutos. Cada contrato de milho, sim, o tamanho de cada contrato de milho equivale a 450 sacas de 60 quilos. Como assim? Então, por exemplo, cada contrato de milho, né, o tamanho do contrato, ele equivale a 450 sacas de milho, de soja, perdão, 450 sacas de 60 quilos. Tá? É um padrão que foi criado, beleza? Então, por exemplo, se o vovô precisasse fazer um hedge, uma proteção, uma trava de, vamos dizer que ele tem lá 5.000 sacos para negociar. 5.000 sacos. Ele vai dividir isso por 450 sacas, vai dar 11 contratos. Então ele teria que fazer uma proteção na bolsa de 11 contratos. Aí eu vou ter 25.000 sacos, bastante milho. Ele precisaria de 55, mais ou menos 55, 56 contratos para fazer a proteção dele. Entendeu? Então cada contrato de milho equivale a 450 sacas de 60 quilos. Ok? Tá. E aí, existe na bolsa 2 coisas que a gente fala, que é a margem de garantia. Margem de garantia. A margem de garantia é um valor que você precisa ter na sua conta da corretora para você negociar um contrato de milho. É como se fosse uma proteção, uma garantia que a corretora precisa ter para você ter o direito a negociar um contrato de milho. Essa margem de garantia no milho gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. A gente arredondou aqui para R$ 3.000. Tá? Então, cada contrato de milho ele precisa ter mais ou menos R$ 3.000 para você operar. Tá? Se você quiser operar 10 contratos de milho, quanto você precisa ter de margem? 10 vezes 3? 10 vezes 3.000? 10 vezes 3.000? 30.000. 30.000. Então, se eu quiser operar 10 contratos de milho, eu vou precisar ter R$ 30.000 na minha conta corretora. Tá bom? Tá.
esses 30 mil reais... a gente tem que pagar para comprar? Você não precisa, mais ou menos isso. Não é que você precisa pagar, mas você precisa ter esse valor na sua conta. Tá. Porque se der algum problema e tal, a corretora tem isso aqui como uma garantia lá, que você vai honrar o seu compromisso. Então, cada contrato para vender, não, para comprar, é 3 mil. Mais ou menos 3 mil. Não é o preço do contrato, é a margem de garantia. Tá? É para você ter o direito a operar um contrato, seja para comprar ou para vender. Tá? Porque você pode ter você pode operar tanto na compra quanto na venda, beleza? Sim. Então, além da margem de garantia, tem um ajuste diário. Sim. O ajuste diário, ele todo dia, dependendo se o preço subiu ou desceu, ele vai ser feito um ajuste. Esse ajuste ele é finalizado, é a média dos últimos 10 minutos do pregão, dos negócios dos últimos 10 minutos do pregão. Tá? Então, o que acontece? Vou vir aqui para a tela para mostrar. Por exemplo, CCM X23, o dia de ontem, ele teve um ajuste lá embaixo, aqui, tá vendo ali? Ajuste 59,98. Tá? Então, 59,98 é o ajuste de ontem. 59,98. Hoje, o pregão não fechou ainda. Tá? Por enquanto, está 59,80. Tá? Mas às vezes ele pode vir fechar aqui mais embaixo. Vamos dar um exemplo? Vamos dizer que ele feche hoje, o ajuste fique lá em 59 e 58. Então, teve um ajuste no dia de 40 centavos, correto? Tá. 40 centavos. Então, como que eu vou fazer o cálculo para saber se eu ganhei ou se eu perdi? Se você tiver comprado, como o preço está caindo, você vai ter um ajuste de 40 centavos negativo. Então, no caso do milho, você vai pegar o ajuste, né, a cotação, vezes 450, que é o tamanho de cada contrato, vezes o número de contratos que você tem. Quantos contratos você tem? Então, vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Então, 40 centavos vezes 450 vezes o número de contratos. Vamos começar com 1 para ficar simples. Tá, quantos? Então, se você está comprado no dia de hoje, você vai ter um ajuste negativo, vai sair da sua conta R$180. Vai ser debitado da sua conta. Tá? Porque o preço está caindo. Mas se você tiver vendido desde ontem, vai entrar na sua conta R$180. Você vai ganhar R$180. Entendeu? Então é o ajuste vezes 450 vezes o número de contrato. Eu tô vendido em... Mas e se você tá com 2 contratos? 2 contratos, dá 360. 360. Se eu tiver vendido em 20 contratos, dá 3.600. E por aí vai. Tem gente que opera pesado, tem gente que opera 500 contratos. Sério? Tem gente que opera mais, 1.000 contratos. Só que depende... Você opera quantos? É segredo. Mas depois você pode me falar. Depois eu te falo. Nos bastidores. Tudo depende do gerenciamento. Mas para quem está começando, a gente recomenda sempre começar pequeno. Começa com 1, 3, 5 contratos. E aos poucos, conforme vai entendendo do mercado, vai aumentando as posições. Tá bom? Entendeu? Então, o ajuste, como que funciona o cálculo, né? Sim. E o horário do pregão, ele abre às 9 horas. E termina às 16h20. Depois, né, às 17 horas até às 18, 17h05 até às 18, eu tenho o que a gente chama de after, que é uma hora, quase uma hora ali que o mercado fica aberto para ser feito um fechamento, para quem não conseguiu operar, enviar suas ordens durante o pregão, operar no after. Só que o after ele tem muito pouca liquidez, tem poucos negócios, então ele às vezes fica distorcido. Beleza? Entendeu do milho? Entendi. O do boi, vamos passar aqui pro boi. Opa. O do boi é quase a mesma coisa? O do boi é bem parecido, tá? Só que... O código do boi é BGI. Por quê? Eu acho que é de boi gordo, eu não sei. Mas a base dele também é CPEA,
Tá, também é CPE, lá em Só que Campinas. aqui o ajuste é vezes 330. 330. Por que você acha que é 330? Ah, Lembra porque que eu te falei antes antes? você falou que um caminhão De boi, uma de carga boi, de boi. uma carga de boi pesa 330. Hoje é mais, hoje já tem caminhões muito maiores. Mas quando foi criado esse contrato, né, até onde eu sei, uma carga de boi eram 330 arrobas, né, que dá mais ou menos aí, acho que 18 a 20 bois, né? Então se padronizou pela época 330. Tá? Então um contrato de boi equivale a 330 arrobas. Tá? Aqui tem uma diferença para o milho. Ó. Lembra que o milho vence sempre no dia 15, né? O boi ele vai vencer no último dia do mês. Uhum. Então, por exemplo, o contrato agora de novembro, ele vai vencer no dia 30 de novembro. Entendi. Tá? Outra diferença que nós temos em relação ao milho. O boi, ele é negociado todos os meses do ano. Pai, mas por que é ver outubro? Eu já vou te mostrar. Tá. O milho é a cada 2 meses. Uhum. O boi, todos os meses tem contrato. Todos os meses tem vencimento. Todos tá? os meses. Tá. Eu deixei aqui, os mesmos códigos do milho. O mesmo? Começa com F. Mas não tem V. É porque eu pulei. Porque o milho não tem V. O V é outubro. Só que no caso do boi tem V porque outubro é o mês mais negociado do boi no ano. Tá? É o contrato mais negociado no ano. O boi é sempre o boi outubro. Beleza? E o boi cá também ele é bastante negociado. Né? Aí entra a parte de safra, entre safra, né? Mas normalmente o contrato outubro ele é mais negociado no ano. Porém, a gente tem vencimentos todos os anos. Tá? Só tem que ter cuidado com a questão da liquidez. O boi ele tem bem menos liquidez que o milho. Tá? Então, não dá para sair operando de qualquer jeito, qualquer contrato. Tem que ir sempre nos mais líquidos. Beleza? Outra diferença do milho para o boi é que no caso do boi, a liquidação, o vencimento, ele vai ser a média do CPEA dos últimos 5 dias. O milho é 3 dias úteis, o boi vai ser 5 dias. Então, por exemplo, o contrato novembro do boi, né, que é esse que nós estamos atualmente, Sim. ele vai vencer no dia 30, então a média CPEA dele, a média de liquidação, vai ser do dia 30, do dia 29, do dia 28, do dia 27. Do dia 26. Não, dia 26 é domingo e sábado é 25, então 24. Então, no dia 24 de novembro, começa a média de liquidação do contrato BGI-X. Então, você pode me mostrar num gráfico? Aqui, ó. BGI-X. Tá aqui, ó. BGI-X. Tá? Boi gordo, tá vendo? Uhum. X, que é o novembro. Então, hoje ele tá aqui 235,85, o preço dele. Uhum. Aí, quando chegar no final do mês, ele vai liquidar, ele vai vencer pela média dos últimos 5 dias úteis do CPEA. Tá? O contrato outubro, ele, principalmente para quem vai operar, ó, já tem um contrato 24 aqui, tá? Mas eu vou te mostrar o BGIV 23, que foi o que venceu agora no final de outubro. Para quem vai operar, para quem vai fazer operações no boi, para trade, para especular, o melhor contrato é outubro. Por quê? Aqui, se a gente for olhar, ó, meados de abril, mais ou menos... Estava descendo bastante. Mas meados de abril ele já começa a ter uma liquidez... não vou dizer boa liquidez, mas ele começa a ter uma liquidez que já é aceitável. Tá? Sim. E o que acontece? Como ele está distante do vencimento, ele vai vencer só 6 meses depois, lá em outubro, ele segue muito bem o gráfico e ele não tem tanta correlação com o CPEA. Ele só vai ter mais influência do CPEA quando ele vai se aproximando do vencimento. Tá? Então, para quem gosta de operar, fazer trade, o BGIV, o boi outubro, sempre é o melhor contrato. Tá? A partir aí de março, abril, já dá para começar a olhar ele e operar somente via gráfico. E ele pega movimentos muito bem definidos. Né? A gente vê aqui, ó, um movimento de baixa caiu aí. Daí depois ele sobe bastante, daí depois ele desce bastante. Exatamente. Então, por isso que é muito bom de eu estar operando o contrato de boi outubro. Olha como ele fez movimentos lindos aqui ó, durante o ano, né? E dá para pegar bons trades, beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o boi. Outra diferença, o horário é praticamente o mesmo. Sim, né? a margem. A diferença é que ele fecha às 4h30, 10 minutos depois do milho.
A margem de garantia é maior, porque é um contrato maior. O milho hoje está em torno de 60, 65 reais, o boi está em torno de 230, 240. Então a margem vai ser maior, em torno de 9 mil reais por contrato. Tá? E o cálculo do ajuste, ele é a mesma base do milho, só que ao invés de 450, a gente vai usar 330. Então vamos lá para o BGX, que é o contrato atual. Se a gente for pegar aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, nesse dia 3 de novembro, né, semana passada, sexta-feira, ele fechou o ajuste 235. Tá vendo ali? Ajuste 235. Uhum. Tá? Digamos que eu esteja comprado aqui, tá? Então eu estou comprado 235. Vezes. No dia seguinte, ele fechou 236,90. Foi o ajuste, tá? Então 236,90. Então aqui foi um ajuste de R$1,90. Beleza? Né? Pontos, é. Aí, para eu calcular o ajuste que eu vou ter, quanto que vai cair na minha conta, eu vou colocar aqui 1,90 vezes 330 vezes o número de contrato. Que bota 3. 3 contratos. Então eu vou ter um ajuste. Se eu estava comprado aqui, eu vou ter um ajuste positivo, vai cair na minha conta, eu vou ganhar R$1.881. Tá? Se eu estava vendido aqui e não recebi a porção, 1.881 vai tirar da sua conta. Vai tirar da minha conta, vai ser debitado. Entendeu? Uhum. Então esse é o cálculo do boi. Tá? Deixa eu abrir aqui de novo. E eu acho que é isso. Você conseguiu entender? Consegui. Eu entendi a maior parte. Então pronto. O primeiro passo é esse. Aí conhecendo o contrato, né? Eu recomendo todo mundo conhecer o contrato, ver essa parte das especificações, né? E aí aos poucos ir conhecendo, porque é um mercado muito bom. Vocês viram aqui, ó, no BGIV, vou até botar no BGI FUT, que é um contrato perpétuo, é basicamente a mesma coisa. Ó, ele pega tendências bem definidas. Nossa, esse mês foi? Ele caiu muito o boi. Ó. O boi estava lá em julho, estava trabalhando 260 mais ou menos, e ele veio aqui em pouco menos de 30 dias, de 2 meses, ele caiu R$60. 64. Depois ele subiu, ó, R$40. Então, pronto, isso. Então, assim, ele pega tendências bem definidas. A mesma coisa é o milho. Se a gente vir aqui no CCM FUT, ó, aqui é um gráfico semanal, mas vamos botar um gráfico diário. O que significa CM FUT? O FUT, ele pega todos os meses e vai juntando, tá? Pega todos os meses e vai juntando. Então, olha aqui só. Caraca, olha isso. Olha isso. Isso aqui foi um movimento que fez em março e abril esse ano, que ele caiu R$30 aí em 2 meses. Uma tendência linda. Né? Depois ele faz movimentos, ó, sobe R$4. Desce, daí aqui fica retinho. Depois ó, faz um novo movimento de alta aqui, mais R$6. Depois ele faz um movimento de baixa, né, R$9. Aqui pega uma outra tendência. Ó. Então, cada movimento desse, se a gente for pegar aqui, ó, não vou nem pegar esse longo aqui. Se a gente pega aqui, lógico que a gente não vai conseguir acertar e vender tudo, né? Mas pega mais aqui embaixo, ó, que daria para ter vendido tranquilamente, né? R$7, né? R$7 no milho, para quem vai operar, especular, dá R$3.000 por contrato. Então, o milho tem essas vantagens, né? Muita gente começa na bolsa operando dólar, índice, que são mercados muito bons, são muito líquidos. É muito bom também, mas é mais difícil, né? Porque você tem movimentos, às vezes, que não pega tendências tão bem definidas assim. Tá bom? Então é isso. Vamos nos despedindo. Deixa eu voltar aqui para a outra tela de abertura. Beleza? Então, é isso aí, turma. Espero que tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida que tiver, a gente está à disposição para ajudar, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.